Você estava falando agora há pouco de empresas como a BR Malls, que estava vivendo a partir de crédito. Crédito barato fazia com que ela tenha crescido com muita velocidade. Mas isso é no mundo todo também, né? O exemplo do Uber, Netflix e outras empresas que já declararam até publicamente que dependem de crédito, continua, não? De uma maneira como a gente vai fazer 2008 e 2014 para os brasileiros parecer uma marolinha. Uma marolinha. Vem um tsunami aí que a gente não pode calcular. Por quê? Porque, de novo, nem só pela pandemia, mas por toda a massiva impressão de dinheiro novo que está sendo feita para evitar uma recessão, ela está inviabilizando a correta alocação de capital na economia. Então, você não sabe... imagina o exemplo que a gente deu aqui dos shoppings da BR Malls. Quantos shoppings da BR Malls estão sendo criados por aí dentro de cada empresa? Pelos números, é algo muito maior do que a gente jamais viu. A gente está caminhando aí para estamos gestando uma bolha que quem viver verá. Haverá choro e ranger de dentes. Eu acho que essa bolha já está bem grande e a gente está testando para ver quando que ela explode, né? Quando ela explode? Qual vai ser o limite? Aparentemente, a economia americana não tem limites. Eles podem inflacionar a moeda deles o quanto quiser. É o que tem mostrado, né? Antes do que o Rodrigo vai falar, eu vou te pedir uma coisa. Qual é a sua visão a respeito disso, da economia americana? Porque o Trump começou expandindo a base monetária, chegou uma época que a gente olhava os gráficos e falava lá, o agregado M2 dos Estados Unidos foi 25% feito agora, e parecia um absurdo, né? 25% no último ano. Aí veio pandemia, veio Biden, a gente já está falando em 50%. Então chega um determinado ponto que, por conta do dólar ser... talvez o lastro para boa parte das economias, e talvez uma moeda de circulação mundial, e talvez a única que vai ser uma moeda de circulação mundial por muito tempo, porque a China nem interesse tem em colocar a moeda dela como circulação mundial, né? Quais poderiam ser os efeitos disso? Alguém faz ideia do que pode acontecer? É o mal investment se espalhar para a economia do mundo inteiro, não ficar restrito aos Estados Unidos, e é isso que a gente está vendo. Enquanto eles vão inflando o dólar, o mal investment vai se espalhando pela economia do mundo inteiro. E realmente isso é extremamente... assim, sem precedentes. Sem precedentes. Aterrorizante. Eu quero colocar para quem nos assiste, para entender o que o Cristiano está colocando aqui, é o seguinte. Imagina que o dólar, ao longo da história, desde 71, ele se torna moeda de reserva. Então, eles começam, a gente pega, se nós temos 400 bilhões de dólares guardados no fundo de reserva aqui no Brasil, significa que nós mandamos 400 bilhões de dólares em riqueza efetiva para os Estados Unidos e ficamos com o papel pintado deles guardado, entesourado no nosso cofre. Isso fez o Brasil... Eles tinham guardado o ouro lá, né? Não, isso já passou, né? O que acontece isso porque hoje ninguém, não é que ninguém, não é mais restituível. Exato. Você não vai pegar seu dólar e falar, me dá o ouro aqui. Não vai. Não legal que depois de 71. Fernando Urich de Bretton Woods acabou isso aí. Mas o que eu quero mostrar para as pessoas é o problema que está por vir. Vai lá, pode falar. Só para colocar as pessoas entendendo o que o Cristiano está falando. Sim, o Cristiano diz, nós estamos uma situação caótica. Quem ouve fala assim, esses austríacos são do peru, cara. Eles só sabem falar isso. Né? Isso. Mas eu quero colocar as pessoas para que entendam, porque não está vendo duas pessoas, pessoas que trabalham, que estão com empresas que conhecem de economia, estão sentindo no seu próprio mercado, que é o primeiro a sentir. Lembra 2008, o mercado imobiliário nos Estados Unidos? Madeira não cresce de um dia para o outro. Não adianta você imprimir dinheiro, porque madeira não cresce de um dia para o outro. Você não faz jazida de calcário virar clinker para virar cimento de um dia para o outro. Então, riqueza é uma coisa que é diferente de dinheiro. Então, para que você entenda, o dólar, depois de então, se torna moeda, e o real nosso aqui, ele é um papel conversível em
moeda que está lá guardada em tese, que é o que nos equilibra com o resto do mundo para saber se nós estamos mais ricos, mais pobres, nessas trocas indiretas, da qual é todo o princípio do papel da moeda. E o que o Cristiano está falando é o seguinte: imagina que nós temos 400 bi aqui, nós mandamos 400 bilhões de riqueza para os Estados Unidos. E todo mundo fez isso. Todo mundo é um Brasilzinho. Tem 400 bi lá e mandou 400. Agora os Estados Unidos bota 50% a mais. Então ele precisa mandar para o Brasil mais 200 bi de moeda para eu guardar aqui, para eu não gastar 200 bi em dólar e mandar 200 bi de riqueza. Veja bem. Só que nós não temos 200 bi de riqueza nem para nós, e dirá para eles. Para mandar para... Nós estamos fazendo uma distorção monetária da distopia, da distorção monetária. O real está distorcido, em cima de um dólar distorcido, e esse é um grande problema, porque as pessoas... É como se você acordasse amanhã sem saber se você vai vender uma maçã por R$2, se você está ganhando ou perdendo. O cálculo econômico de amanhã pode não valer com os dados. Totalmente. Isso, e por isso que eu disse lá atrás que a população, que os agentes econômicos, os empresários, as pessoas não são burras, elas simplesmente estão fazendo suas contas com dados falsos. E é muito curioso isso que você falou aí, que o mundo inteiro hoje tem um padrão dólar. Se a gente dá uma olhada na Rússia, porque assim, os Estados Unidos também consegue fazer isso, porque se a economia deles está ruim, ou a situação das contas públicas deles estão ruim, a situação do resto do mundo inteiro está pior. Então, eles estão ruins, mas o resto está pior, então ele consegue fazer essa expansão sem que o dólar perca totalmente sua competitividade. Só que se você observar a Rússia, ela não está ruim. A Rússia tem 14% ou menos até de endividamento público. É um número cavalar? Mas perto do resto das economias do resto do mundo inteiro, Japão 150, Itália 100 e tanto, Europa, né, para mais de 100, próprio Estados Unidos já ultrapassou o 100, Brasil 100 agora, né, quase o 100 ou quase 100. 95%, assim? 100%. E a Rússia 14%. Né? E por que a rúpia, eu não sei nem se é rúpia hoje em dia, o rublo russo, eu não me lembro mais qual era a moeda deles, por que ela não vira, não supervaloriza e não vira a moeda corrente do mundo, que todo mundo tem que ter, uma reserva, né? Uma moeda sã, que você de fato troca em riqueza e a Rússia não tem por que monetizar a sua dívida em caso de default ou de corrida da moeda russa. Porque os Estados Unidos são a moeda do comércio mundial e a moeda russa não tem liquidez nenhuma. E o mundo é obrigado a aceitar dólar, porque na porta de casa tem sempre um transatlântico para a gente observar na paisagem. Exatamente. Então, o poderio militar dos Estados Unidos impõe a moeda deles em tudo que é lugar, o Oriente Médio, os petrodólares. Em 71 foi exatamente isso. Uma vez livres do ouro, eles puderam impor facilmente a sua moeda no Oriente Médio, no transacionamento. Segundo convidado que entra nesse programa, é o segundo, eu já falei isso várias vezes, que diz que o lastro do dólar é a quinta fragata, né? A quinta força marítima parada de Copacabana, né? É exatamente o que eu estava pensando. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.